Primeira carta aos Coríntios 14, eu vou ler do 26 ao verso 40, diz assim o texto bíblico. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muitos 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de conferir se as coisas são de fato assim. Vamos orar. Bendito e soberano Senhor, agradecemos, Pai, o privilégio de estarmos juntos como teu povo, a fim de exaltar mais uma vez a tua majestade. Louvamos o teu nome pela salvação que temos em Cristo, louvamos o teu nome porque o Senhor está completando dia a dia a boa obra começada em nós. Louvamos o teu nome porque o Senhor se agrada em nos edificar por meio da tua palavra que será pregada. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como cada um chegou aqui nesta noite. Que o Senhor fale profundamente a cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez, navegando em uma rede social, eu li algo mais ou menos assim, dito por uma pessoa. Abre aspas. Tinha tempo que eu não ria tanto como no culto de ontem. Saí com a barriga doendo. E quando eu li, eu fiquei pensando se a pessoa que escreveu tinha ouvido um pastor ou um palhaço. Se ela tinha, de fato, entrado na igreja, ou se, de forma enganosa, ela entrou no circo, achando que estava num culto. Infelizmente, isso tem sido comum nos nossos dias. Cultos que mais parecem um show de stand-up. E não é de hoje que as pessoas avaliam o culto por meio das suas emoções, daquilo que elas sentiram, das sensações que aconteceram durante a celebração. O culto foi bom. Eu saí de lá leve. O culto foi bom, fiquei todo arrepiado. Quando tocou aquela música, eu me emocionei. E são essas as avaliações que as pessoas muitas vezes fazem acerca do culto. Isso é tão real que houve, na década de 90, um movimento que infelizmente perdura até hoje, que afirmava que o culto cristão, ele precisa ser atraente para os incrédulos.
Os incrédulos precisam chegar no culto e se sentir bem. E para isso deveria haver pouca leitura da Bíblia, principalmente quando o pastor pede, abra a sua Bíblia no texto tal, e alguém que não é crente então vai ficar deslocado, porque ele não sabe achar na Bíblia. Ele vai ver todo mundo achando e vai se sentir deslocado. Então não leia a Bíblia no culto público. Nenhuma menção ao pecado. Afinal de contas, as pessoas trabalharam a semana inteira, têm os seus problemas, vão no culto para tentar aliviar e vão ouvir sobre pecado. Então retire a palavra pecado do culto. O culto precisava de uma abordagem mais leve. E a cada ano que passa, parece que as coisas vão piorando cada vez mais. Com cultos onde coloca-se um octógono aqui na frente, e antes da celebração, os pastores têm uma luta de MMA. Eu não estou inventando essas coisas, viu? Você pode pesquisar e você vai encontrar muitas delas na internet. Cultos mais contemporâneos, como alguns dizem, em que em vez de pregação da palavra de Deus, estuda-se a vida de Vinícius de Moraes, a vida da Lady Diana, e tenta-se aplicar isso à vida dos crentes. Os problemas com o culto, eles não começaram nos nossos dias. Talvez eles tenham piorado nos nossos dias. Mas Paulo já está lidando aqui com o culto de Corinto, que estava bastante complicado. Você tem acompanhado a pregação desta carta e visto que Paulo está lidando exatamente com a questão de quando os membros se reuniam para a adoração do nome do Senhor. Havia muitas distorções no culto dos coríntios. O orgulho dos crentes se manifestava na chamada festa do amor, onde os mais abastados traziam as suas comidas, enchiam a barriga, muitos deles até se embriagavam, e quando chegavam os mais pobres não tinha mais o que comer, e ainda assim pregava-se uma igreja do amor, que amava uns aos outros. Gula, bebedice, deixando os irmãos sem comida, mas havia problemas também no uso dos dons, que em vez de serem usados para edificação da igreja, eram usados para autoexaltação. Eles queriam demonstrar em público que eles tinham certos dons extraordinários, não para que Deus fosse glorificado, mas para que eles fossem vistos. Paulo então afirmou, lá no capítulo de número 13, que o uso dos dons sem amor não valia de nada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. No capítulo 14, ele já mencionou a superioridade da profecia que era dita na língua do povo sobre o dom de línguas, que era uma língua de outra nação, e que se não tivesse alguém para interpretar, era só uma pessoa falando em uma língua de outra nação e ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Ambos os dons extraordinários, ambos revelacionais. E Paulo então afirmou que a confusão que havia no culto traria maldição para os incrédulos que entrassem na igreja. Porque o ponto de Paulo foi muito simples. Se entrar um incrédulo na igreja, e todo mundo aqui tiver, cada um falando uma língua diferente, um falando alemão, o outro falando mandarim, o outro falando espanhol, o outro falando qualquer língua que seja, o incrédulo olharia e falaria assim, é um bando de maluco. Que negócio é esse? E então Paulo faz o contraponto. Porém, se todos profetizam, se todos falam na língua do povo, a palavra de Deus penetra o coração e os segredos do coração são revelados. Paulo falou isso aqui no capítulo de número 14. No texto de hoje, Paulo está regulando o culto. Paulo está mostrando como as coisas deveriam acontecer quando a igreja se reunisse para adorar a Deus. E a partir daquilo que Paulo diz,
você tem como avaliar se o culto é bíblico. Como é que você avalia se o culto é bíblico? Paulo vai mostrar isso aqui nesse texto. Para avaliar se o culto é bíblico, você deve verificar se existe edificação. Perceba a pergunta inicial de Paulo. A pergunta inicial de Paulo parte da reprovação que ele faz do uso errado dos dons. Se tudo estava errado que os coríntios estavam fazendo, era necessário que a igreja aprendesse a fazer o certo. É por isso que logo no 26, a pergunta dele é a seguinte: que fazer, pois, irmãos? Lembra do que ele disse antes? Se todos estiverem falando em línguas e entrar um incrédulo e não entender nada, ele não vai dizer que vocês estão loucos? Mas se todos profetizarem, é ele por todos convencido e por todos julgados. O que fazer então, irmãos? Como proceder? Como é que vocês devem agir quando vocês se reúnem para cultuar a Deus? Ou seja, Paulo aponta para o erro e Paulo agora vai orientar a igreja acerca de como deveria ser o culto. Paulo lista aqui o que ocorreria no culto, ou o que podia ocorrer no culto, colocando questões ordinárias. Ele fala de salmo e de doutrina, ou seja, de cânticos e de pregação. E fala de dons revelacionais, de dons extraordinários, que ainda estavam em voga na época em que a carta foi escrita. O dom de revelação e o dom de línguas. Visto que a revelação de Deus, a palavra de Deus, ainda não estava completa, ou ainda não estava perfeita. Lembra o que Paulo falou lá no capítulo 13? Em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Quando a revelação estiver completa, quando Deus disser à sua igreja tudo aquilo que Ele quer que a sua igreja saiba, quando a Bíblia estiver completa, você não vai precisar mais destes dons que Paulo fala que faziam parte da meninice da igreja. É esse o grande ponto de Paulo. Então veja o que ele continua dizendo no 26. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Independente do que aconteça no culto, Paulo vai dizer: seja tudo feito para edificação. Esse é o grande ponto e esse é o grande princípio aqui. A ordem é muito clara. Tudo que acontece no culto precisa edificar os crentes. Nada pode ser feito por razões egoístas. Nada pode ser feito para vanglória. Nada pode ser feito para as pessoas se mostrarem. Tudo precisa ser feito de modo que a igreja cresça no conhecimento do Senhor. E ele mostra então de que forma as línguas poderiam ser usadas. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, um atrás do outro. Levantou um, falou numa outra língua de outra nação. Levantou outro, depois desse, falou em outra língua de outra nação. Sentou, levantou outro, falou em outra língua de outra nação, e haja quem interprete. Era preciso que alguém da igreja tivesse também o dom de interpretar essa língua que os outros não conheciam. Porque o que é preciso para haver edificação? Entendimento. Ninguém é edificado sem entendimento. Como eu já mencionei aqui, você pode ouvir o sermão mais poderoso, a música mais bonita, a oração mais fervorosa em mandarim. Isso não vai fazer nada na sua vida.
Você não entende. Não faz diferença. É uma língua estranha aos seus ouvidos. Isso não fala ao seu intelecto. E Deus, ele se comunica com o seu povo de forma que o seu povo ouça. E por que acontecia a questão das línguas? Lembre que a primeira vez que houve a manifestação de línguas é em Pentecostes. Eu disse na semana passada que o dom de línguas em Pentecostes era maldição para os judeus e era bênção para as outras nações. O judeu que achava que Deus era deles, agora está vendo Deus falar na língua das outras nações. O evangelho está alcançando as outras nações. Deus está tirando o reino de Israel e entregando a todas as nações. As outras manifestações que você tem de línguas em Atos dos Apóstolos, elas servem para demonstrar que o evangelho está chegando nos lugares em que Jesus disse que ele chegaria. Porque lembre bem em Atos, o Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês serão testemunhas em Jerusalém. O Espírito Santo vem em Jerusalém, eles falam em línguas. Judeia, Samaria, o evangelho chega aos samaritanos, os samaritanos falam em línguas. Até os confins do mundo, o evangelho chega na casa de um gentio, Cornélio. Adivinha o que acontece? Línguas. As línguas confirmavam que aquilo que aconteceu com os judeus estava acontecendo com outras nações. Deus estava revelando a sua verdade para as outras nações. Quem estava lá em Jerusalém? Homens de todas as nações. Qual é a característica da cidade de Corinto? A cidade de Corinto é uma cidade portuária. Como toda cidade portuária, navios estão ali o tempo todo. Pessoas de outras nações estão ali o tempo todo. Então não era difícil, por exemplo, usando aqui o nosso exemplo, Vitória é uma cidade portuária. Se você for ali no porto, você vai ver línguas diferentes sendo faladas. Imagine que entra aqui hoje alguém da Alemanha. Ele não vai entender nada do que eu estou falando. Então levanta alguém e fala em alemão. Agora ele entendeu. Qual é o problema? O resto da igreja não entendeu. É por isso que agora tem que ter um intérprete. Para que tanto o alemão que entra aqui seja alcançado, quanto o restante da igreja seja edificado. Precisa haver edificação. É por isso que Paulo está dizendo aqui, se entrar alguém falando em outra língua, não pode ser todo mundo falando ao mesmo tempo, tem que ter uma ordem, tem que ser de forma sucessiva. Quando um levantar para falar, o outro se assenta, e se não tiver intérprete, veja o versículo seguinte, 28, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Percebe? Ainda que o dom de línguas seja algo dado, ou fosse algo dado, de forma milagrosa por Deus, se não edificava a igreja, não era para ser falado. Fique calado, fale sozinho com Deus. Então aqui Paulo está aplicando, meus irmãos, o que ele afirmou anteriormente. No caso de entrarem doutos e verem uma confusão generalizada, várias pessoas falando em línguas de outras nações, sem ninguém para interpretar, ninguém entendendo nada do que está acontecendo, o resultado não é edificação, o resultado é juízo de Deus. E o culto cristão precisa edificar. O culto bíblico precisa edificar o povo de Deus. Você nunca será edificado sem compreensão. Você nunca será edificado sem entender a palavra. E é por isso que a sua atenção precisa estar voltada para a palavra de Deus. É por isso que tudo precisa girar em torno da palavra de Deus. Porque sem compreender, você vai sair daqui, talvez até sentindo algumas sensações por conta da música que foi tocada, de algo que aconteceu,
mas isso não falou ao seu intelecto, você não sabe o que fazer. E Deus instrui o seu povo. Então, se você for em algum lugar, ficar todo arrepiado, emocionado, mas sair de lá sem saber qual é o comando que Deus está dando para você viver a sua vida, por meio da palavra de Deus, você não crescerá em santidade. Você não será edificado. Mas infelizmente, há muitos que se contentam com a catarse. Eles vão ao culto para sentir coisas, para sair dali emocionados, leves, sem compreensão, sem entendimento. O culto vai ser apenas um momento de extravasar, emoções à flor da pele, sem entendimento por parte dos adoradores. É claro que você não precisa negar as suas emoções. As emoções foram dadas pelo Senhor. Deus nos fez e nos constituiu de forma que nós nos emocionamos. Isso faz parte da sua constituição. Mas a emoção, ela precisa ser fruto de entendimento. Ela não é algo vazio. Porque quem vai atrás da emoção pela emoção, ela acaba sendo manipulado. Veja como a Bíblia não nega as emoções. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito desse momento em que Deus manda Filipe ir até o caminho e se encontrar com o eunuco que ali estava. Capítulo 8, no verso 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Notou a pergunta? Você está entendendo? A resposta: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vai no verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Percebe a sequência? Você está entendendo o que você está lendo? E o texto vai dizer, ele estava lendo o profeta Isaías. E a pergunta dele é: de quem Isaías está falando? Ele está falando sobre ele mesmo ou ele está falando sobre alguém que viria? E Filipe explica, ele entende. Isaías está falando sobre Cristo. E agora então ele chega a um lugar, ele diz: eu quero ser batizado. Falou: não tem problema, isso é correto, isso é lícito, se você compreende. E então vem a declaração de fé: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele então é batizado. Não tem emoção até então, certo? Mas olhe para o texto no verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, ou cheio de alegria. As emoções estão aqui, mas elas estão no lugar correto. Você se emociona quando você compreende o Evangelho. Quando você compreende que você merecia o inferno e o próprio Deus se fez homem e foi à cruz no seu lugar. Se isso não te emociona, talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho. Talvez você não tenha compreendido a bênção de Deus se fazer homem e habitar entre nós. É preciso que haja compreensão disso. Mas quando as pessoas vão ao culto, se emocionam, saem dali vibrando, sem Cristo ser entendido e visto no sermão, não houve culto. Deus
não foi glorificado. É por isso que Paulo continua no verso 29, volte lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Agora então, Paulo regulou o dom de línguas. Como que deve ser? Só pode ter línguas na igreja se houver interpretação. Mas o profeta, todo mundo entende. Tratando-se de profetas, também precisa haver ordem. Como é que você sabe disso? Alguns entendem que julgar aqui significa julgar a profecia. Há inclusive um comentarista bíblico famoso que vai dizer que existem 2 níveis diferentes de profecia. Há a profecia infalível de Deus e há essa profecia que está acontecendo aqui, que era sujeita a falhas. E é por isso que a igreja precisaria julgar. Meus irmãos, não tem lógica isso. Como é que você julga a palavra de Deus? Não é isso que consiste em julgar a profecia, para saber se é ou não palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas há 2 boas formas de compreender isso aqui. Uma é a maneira como J. Adams entende. Ele diz que julgar aqui tem a ver com você fazer julgamentos acerca de como aplicar a verdade da palavra de Deus. Seria isso. Você ouve, a palavra é verdade, como é que você aplica a palavra? Esse seria uma primeira forma de entender. Há uma segunda forma, com a qual eu concordo mais, que é a que é advogada por Palmer Robertson. Palmer Robertson diz que julgar aqui tem a ver com discriminar os profetas. O que significa discriminar os profetas? Veja que Paulo está falando, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Haveria alguém na igreja responsável por dizer qual profeta vai falar em qual lugar. Você vai falar primeiro, você vai falar depois, e depois você fala. Isso seria discriminar os profetas, para que houvesse ordem na igreja. E essa posição é mais acertada, creio eu, porque ela tem mais a ver com o que está nos versos 30 e 31. Veja o que Paulo vai dizer. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Percebe então mais uma vez a questão da edificação? Então alguém se levantava com uma revelação de Deus. Levantava-se outro profeta ali, também com revelação. Esse que estava falando se assentava e o outro trazia a revelação. E dessa forma todo mundo ia ser edificado, consolado na igreja do Senhor. Tudo está dentro da questão da ordem, como você verá no próximo ponto. Mas por ora, a razão da instrução paulina é que todos precisam aprender, todos precisam ser consolados. A igreja precisa ser edificada quando ela se reúne para cultuar a Deus. E a palavra, meus irmãos, ela fala ao coração. Nós não cremos que haja mais dons revelacionais. Nós não cremos que Deus levante profetas para falar novas revelações, mas nós cremos que a palavra de Deus está completa. Tudo o que Deus quer que você saiba para a sua vida e para a sua piedade está aqui. E essa palavra é pregada dominicalmente. E é isso que hoje faz parte do culto cristão. Na pregação você é consolado. Na pregação você é confortado. Você é encorajado. Ao compreender a doutrina da palavra de Deus, isso traz a você direcionamento. Por isso as atenções precisam estar voltadas à palavra de Deus.
Por isso nós tiramos qualquer distração, qualquer coisa que nos atrapalhe a ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque sem isso não há edificação para a igreja. Você precisa estar atento ao sermão, porque é o meio da palavra de Deus edificar e santificar a sua vida. Então, se num pretenso culto cristão, as pessoas saem emocionadas, mas elas não sabem como aplicar a verdade da palavra de Deus no seu relacionamento com o seu esposo, no seu relacionamento com a sua esposa, na criação dos seus filhos, na forma como ele lida com os seus negócios, no seu relacionamento com o seu vizinho. O domingo vai ser um dia de emoção que não vai servir para mais nada na sua vida. Entretanto, como o salmista disse, você guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Você compreende e coloca em prática. Se só há emoção e não há entendimento da Escritura, não há culto bíblico. Porque só há edificação quando Jesus Cristo é visto. Infelizmente, há muitos ajuntamentos sendo chamados de cultos, em que você vê tudo acontecer, menos pessoas sendo edificadas. O culto que Paulo está dizendo, a pregação, a salmo, a cânticos sagrados, e tudo isso permanece ordenado nas Escrituras. Línguas e profecias cessaram, porque nós temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. Como é que você julga se o culto é bíblico? Verifique se há edificação. Mas há mais. Paulo vai mostrar que você julga o culto bíblico verificando se existe ordem e decência. Eu disse que os versículos 30 e 31, eles estão dentro desse mandamento da ordem da igreja. A ideia é que não poderia haver algazarra, nem no uso das línguas, nem no uso da profecia. Então é muito importante notar, desde o início, que um culto sem ordem não passa no critério bíblico. Há quem critique, por exemplo, as igrejas que apresentam para os seus membros a ordem de culto. Em algumas igrejas você tem isso, boletim dominical, e no boletim a ordem do culto. Você vai acompanhando ali o que está acontecendo, e eu já vi gente criticando isso, dizendo assim, isso engessa o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o Deus da ordem. A ordem, a decência não é contra o Espírito de Deus, nunca vai ser contra o Espírito de Deus. Mas há quem critique estas coisas, dizendo, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo, mas Paulo está apontando aqui exatamente para o que deveria ser feito, e como o culto deveria acontecer. Onde não há ordem, não há culto bíblico. Para aqueles que acham que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, dentro do culto, veja a afirmação de Paulo, verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Imagine que o culto está acontecendo aqui e levanta alguém no meio da igreja falando numa língua que ninguém está entendendo, e o outro levanta e fala a mesma coisa, e começa todo mundo a falar, e todo mundo está prestando atenção em tudo, menos na pregação. Deus não é Deus de confusão. O profeta não pode alegar, não, o Espírito de Deus me tomou, eu tinha que falar, porque o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O cristianismo não é uma religião onde nós somos tomados por alguma entidade e saímos fazendo coisas que nós não temos ideia do que estamos fazendo. O culto é racional, segundo o que Paulo diz aos Romanos. Confusão, meus irmãos, é contrário ao caráter do Senhor. E é por isso que Paulo fala
em culto racional. Você precisa entender. Você precisa compreender. A igreja de Corinto transformou a bênção de Deus, que é o fato de ter vários dons que foram dados por Deus para a edificação da igreja, em um momento de caos. Porque em vez de usar para edificação, usava-se para vanglória. E quando é para vanglória, eu quero mostrar o meu dom, mas o outro também quer mostrar o dom dele. Naturalmente, as pessoas são assim. Você esteve em alguma roda de conversa e alguém começa a comentar uma história e fala assim: porque eu passei ali perto do shopping e de repente um carro me fechou. Ele está contando a história dele, o outro entra na fila de história e diz: eu já passei por isso também. Ele quer contar a história dele. Porque parece que a gente disputa até para ganhar na desgraça, e quem aconteceu a desgraça maior. Você ouve alguém falando assim: rapaz, a minha vida está muito difícil, porque você não ouviu a minha. Aí vem outro falando: não, isso aí perto da minha não é nada. E vai levantando um após outro querendo falar da sua vida. Se a gente faz isso com a desgraça, imagina para mostrar um dom na igreja. Paulo está repreendendo isso. Paulo está dizendo que não pode existir confusão na igreja. Essa busca desordenada por autoexaltação estava levando os coríntios então a falar desenfreadamente em outra língua, não levando em conta o fato de que outros já estavam falando em outra língua, não levando em conta o fato de muitas vezes não ter intérprete. Eles simplesmente levantavam e falavam, causavam confusão. Contudo, meus irmãos, Jesus é o príncipe da paz. É assim que ele é visto na Escritura. Confusão não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Mesmo um autor continuista que eu estava estudando para ver qual era a visão que ele tinha do texto, comenta o seguinte: onde há confusão, você encontrará a ausência de Deus. Deus não é o autor da confusão ou da desordem. Ele é o autor da paz, da ordem e do propósito. Paulo vai enfatizar no verso 40, dê uma olhada na sua Bíblia. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, se você estiver no culto cristão onde não há ordem e decência, onde há confusão, não permaneça. Não se trata de um culto bíblico. Sendo assim, tal reunião não trará glória ao Senhor, não trará benefício à sua alma. Não pode haver confusão. O culto precisa ser ordeiro, porque o culto ele é dialogal. O culto é um diálogo de Deus com o seu povo. Deus fala na pregação, é Deus quem fala. O povo responde a Deus cantando, o povo responde a Deus orando. Não pode haver interrupção neste diálogo. O que há é harmonia entre Cristo e o seu povo. É preciso que haja atenção às orações, a fim de que você concorde com a oração e no final diga o seu amém. Lembra da crítica de Paulo a quem orava em línguas? Se você orar em outras línguas, como é que o indouto vai dar amém no final da sua oração? Ele falou isso no contexto aqui anterior. É preciso que as músicas não sejam um apelo às emoções, mas ao entendimento. Você reparou como muitos cânticos que são entoados na igreja, eles mais se assemelham a mantras do que a algo racional? Porque tem gente que nem presta atenção no que está cantando, ele é levado pela melodia,
E há melodias muito boas, de fato. Mas como dizia Lutero, a música precisa ser veículo para a mensagem. Quando a música toma a frente da mensagem, ela perdeu o seu propósito. Ela não cumpriu o seu papel. Mas em muitos lugares, a música é usada para emoção. É por isso que o culto vai acontecendo. E então o pastor vai fazer um apelo, as luzes são apagadas. O piano é tocado baixinho. A voz do pastor baixa. Ele começa a tentar te manipular. Você precisa tomar uma decisão por Cristo. E se ao sair daqui, você morrer? O que vai acontecer? E o pianista está no tom certo. E você ouve palavras que tentam te manipular. E a música manipula você. E você toma uma decisão por Cristo, sem entender quem é Cristo, que muitas vezes não foi nem pregado no sermão. Isso não é culto bíblico. Isso passa longe de ser bíblico. Tudo isso, meus irmãos, é contrário à ordem e decência. E é importante que você saiba que a palavra decência que aparece nesse texto tem o sentido de apropriado. Tudo seja com ordem e de forma apropriada. Dessa maneira, tudo que não é apropriado deve ser deixado de fora do culto bíblico. Cânticos são apropriados. Pregação é apropriada. Palavra de Deus é apropriada. Mas alguns pegam esse texto e dizem assim: se é para o culto ter ordem e decência, nós precisamos tirar as crianças do culto. Não, as crianças precisam ouvir a pregação da palavra. Entretanto, precisa haver ordem. E é por isso que as crianças não fazem o que elas querem. Por isso que os pais educam as crianças. Se elas estão atrapalhando o culto, elas são levadas ali fora, são acalmadas, são trazidas aqui para dentro. Mas elas precisam ouvir a pregação da palavra. Não tem a ver com ordem e decência excluir as crianças da adoração. Isso não é correto, isso não é apropriado. Sabe por que não é apropriado? Porque o culto é a convocação que Deus faz do seu povo. Mas esse povo precisa saber que as coisas são com ordem e decência. À medida em que nós começamos a atrapalhar aqueles que estão ouvindo a pregação, nós precisamos tomar cuidado com isso. É assim que Deus governa e dirige a sua igreja. O que é apropriado? Esse é o último critério que você precisa verificar, a fim de avaliar se o culto é bíblico, extraído aqui do texto de Coríntios. Para avaliar se o culto é bíblico, você deve verificar se existe uma condução bíblica. Se aquilo que está sendo feito no culto tem princípios e mandamentos da Escritura. Veja como isso vai ocorrer aqui. Veja o verso 36. O verso 36, ele traz uma pergunta importante aos coríntios. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Por que essa palavra de Paulo, essa pergunta de Paulo, é importante? Porque Paulo está dizendo aos coríntios o seguinte: olha só, não fique aí achando que o culto de Corinto é diferente dos outros, que vocês têm o jeito de vocês cultuarem, porque a palavra de Deus não veio só para vocês, não. Deus não se revelou somente a vocês. Paulo então está contrapondo aqui a prática dos coríntios com a sua autoridade de apóstolo, que ele aqui faz questão de dizer que tinha, e afirma que quando ele regula o culto dos coríntios, ele não está tentando impor o seu gosto acima do gosto dos coríntios, porque em muitos momentos é isso que acontece. O culto não pode ser do seu jeito, o culto não pode ser do jeito que você gosta, o culto tem que ser do jeito que eu gosto.
Veja que não é isso que Paulo está fazendo aqui. Olha o que ele diz no verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E aqui Paulo então pega pelo pé os coríntios. Porque a alegação dos coríntios é: nós somos espirituais, nós temos dons. Veja como o nosso culto é cheio de dons. Paulo falou: se vocês têm dons mesmo, se vocês são espirituais dessa forma, acatem o que eu estou dizendo como palavra de Cristo. Porque quando ele diz que ele fala em nome do Senhor, ele está dizendo que ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo, quem ignora a palavra de Paulo, a orientação de Paulo, está ignorando a orientação do próprio Cristo. Sabe qual é o resultado? Verso 38. Se alguém ignorar, será ignorado. A implicação é séria. Visto que Paulo não está falando dos seus gostos. Paulo está mostrando a eles a palavra de Cristo. O culto precisa caminhar conforme aquilo que a Escritura ordena. E essa não era uma regra apenas para os coríntios. Perceba que quando Paulo vai falar da autoridade masculina no culto, de quem dirige o culto, ele diz que essa regra não era só para a igreja de Corinto que ele estava dando, mas que era uma regra para todas as igrejas. Verso 33, ele diz assim, parte B: como em todas as igrejas dos santos, ou seja, não vai ser só para Corinto essa ordem. Como todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Veja o que está aqui na palavra de Paulo. Ele fala da unidade da igreja, como em todas as igrejas, e ele fala do mandamento bíblico, da palavra de Deus, que vai determinar que a condução do culto é masculina. E é claro que Paulo está se referindo aqui ao Pentateuco, quando ele diz que as mulheres não deveriam tomar a frente no culto. Por que você sabe disso? Porque Paulo escreveu uma carta a Timóteo. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Percebeu que é a mesma coisa que ele está dizendo lá? Mesma coisa, mesmo ensino. Timóteo estava na igreja de Éfeso. Paulo está dizendo aos coríntios, a mulher precisa estar submissa no culto, aprendendo em silêncio. Aos efésios, a mulher precisa aprender em silêncio. Veja a razão, verso 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo vai lá na criação e diz: o líder na condução da adoração é o homem. Paulo não está tirando nada da cabeça dele. Quando nós dizemos assim, não existe pastorado feminino, isso não é uma preferência da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, é um mandamento da Escritura, que foi deixado de lado, sabe por quê? Não por causa da autoridade da palavra de Deus, mas por causa da cultura. Mulheres podem ser presidente da república, por que elas não podem ser pastoras? Mulheres podem fazer tudo na sociedade, por que elas não podem ser pastoras? Porque Deus disse que não. É muito simples. O que regula a condução do culto? A palavra de Deus. A mulher não poderia então tomar a frente do marido, sobretudo publicamente, na assembleia da igreja.
É isso que Paulo está dizendo. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A condução do culto precisa ser bíblica. E aqui então os continuistas dizem assim, tá vendo? É por isso que a gente vai falar em língua. Se a condução do culto tem que ser de acordo com o mandamento do Senhor, dê uma olhada no que Paulo fala no verso 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Checkmate, acabou. Isso aqui é um tiro certeiro contra quem acha que terminaram os dons. Não pode proibir falar em língua na igreja. Mas não é assim que a gente interpreta a Bíblia. Nós não tomamos textos isolados. O que Paulo está falando aqui precisa ser entendido à luz do que ele falou no capítulo 13. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, a revelação completa, o que é em parte, línguas e profecias, será posto de lado. Não haverá mais, porque Deus dará fim a isso, para que você fique apenas com a palavra de Deus. Como os coríntios ainda não têm a palavra de Deus, não poderia haver proibição do exercício do dom de línguas na igreja. É muito simples. E hoje? Bom, hoje a gente não precisa nem proibir o dom de línguas na igreja, porque não há dom de línguas. Quando se proíbe alguma coisa, não se está proibindo o dom de línguas da Escritura. Está proibindo essa emulação que o pessoal faz aí, esse monte de língua embolada, esse monte de emoção, que eles dizem ser o dom de línguas. Nenhum reformado proibiria o que a Bíblia diz que não pode ser proibido. Mas para que você pense um pouquinho, você lembra que teve um momento na história de Israel, lá no deserto, que Deus deu o maná e deu ordens sobre o maná? Olha, todo dia, de madrugada, vocês vão lá buscar o maná. No sexto dia, vocês vão pegar em dobro o maná, porque no sétimo dia ninguém pode pegar maná, é o dia de descanso. Então quem não pegar em dobro no sexto dia, se for lá no sétimo dia, não vai achar maná, porque eu não vou mandar maná. E quem duvidar da minha palavra e nos outros dias pegar mais do que deve pegar, vai dar bicho. É todo dia e no sexto dia em dobro. E isso aconteceu durante todo o tempo do deserto. Em Josué, quando o povo entrou na terra prometida, Deus parou de mandar o maná. Mas a ordem continua lá. Seria a mesma coisa que Josué falar assim agora. Agora, vocês estão proibidos de ir buscar o maná no dia de descanso. Para que essa proibição? Não tem mais maná. Não tem sentido proibir alguma coisa que não existe mais. Houve um tempo em que Deus deu maná, mas agora não tem mais maná. Houve um tempo em que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho na Bíblia. Você não precisa proibir algo que Deus disse que cessou. O que é perfeito veio. Você tem a palavra de Deus em suas mãos. Então o verso 39, ele precisa ser entendido dentro do contexto. De fato, ninguém poderia proibir isso na igreja de Corinto. Lá havia irmãos que nunca estudaram outra língua de outra nação, e Deus milagrosamente deu a eles esse dom. Mas Deus não faz mais assim. Não há o que proibir. Paulo coloca então de forma muito clara que a palavra, por ser a palavra de Cristo, o Senhor da igreja, precisa regular o culto dos coríntios. Há igrejas, meus irmãos,
que tem práticas que não são bíblicas, que diferem de várias outras igrejas, e o que eles dizem é assim: olha, esse é o nosso jeito, esse é o nosso estilo, essa é a forma como a gente entende. Não, não. Deus precisa regular o culto. Não é como eu gosto. Tem um amigo meu que sempre quando alguém pergunta se o culto, como que deveria ser o culto, ele falou assim: do jeito de Deus. Porque se fosse do meu jeito, ia ter um monte de coisa que eu garanto pra você que Deus não ia gostar. Mas que eu ia gostar muito. Porque as pessoas vão fazendo assim com o culto. Elas vão inserindo coisas no culto, para sair do culto dizendo: nunca ri tanto nesse culto. Foi muito bom, me emocionei. Vi uma dança. Aonde que esse pessoal tirou que tem que dançar na igreja? Quem é edificado? Eu vi um meme na rede social que eu ri muito. Que a pessoa fala assim: não, a dança é uma dança profética. E aí o outro fala assim: então dança aí para mim, 1 Coríntios 5:2. Não tem cabimento isso aí. Mas isso tem a ver com gosto. Eu gosto. Isso é bom, isso é agradável para mim. Então o que Paulo está afirmando aqui demonstra que onde estiver uma igreja verdadeira, deve haver submissão àquilo que é ordenado na Escritura. Porque Cristo é o profeta que fala de forma autoritativa. O princípio regulador do culto, crido pelas igrejas presbiterianas e reformadas, diz que não pode haver no culto nada que não tenha sido ordenado pelo Senhor. A ideia é simples: quando Deus manda fazer, você faz. Quando Deus proíbe você de fazer alguma coisa, você não faz. E quando Deus não fala nada, você não inventa moda. Você não fica supondo que Deus vai gostar daquilo que você gosta. Você reconhece um culto bíblico, verificando se a condução do culto é conforme a palavra de Deus. É por isso que não pode haver dança, não pode ter teatro, não pode ter entrevista no estilo de talk show. Viu a igreja que eles colocaram agora poltronas aqui e o pastor sendo de um lado e o convidado do outro lado, e eles fazem quase lá o Jô Soares 7:30 da noite. Não tem cabimento. Você não vê Paulo fazendo isso, você não vê Pedro fazendo isso, você não vê ninguém fazendo isso. E o pessoal está inventando moda. É por isso que para os presbiterianos, capítulo da Confissão de Fé é muito claro. Diz assim: a leitura das Escrituras, com santo temor, a sã pregação da palavra, a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé, reverência, o cântico dos salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além de juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Só isso. Como afirma o pastor Joseph Piper, e eu gosto muito da palavra dele sobre isso, ele diz: o culto cristão é portátil. Ele pode acontecer em qualquer lugar, basta que você tenha crentes, Bíblia, pão, vinho e água. Aonde é o culto? Em qualquer lugar que a gente reunir. Aqui é bom, aqui é confortável, aqui tem ar-condicionado, mas podia ser no calçadão da praia. Podia ser debaixo de uma árvore. Desde que se respeite aquilo que Deus disse que deve haver no culto, para edificação da igreja. Meus irmãos, é no culto que o povo de Deus exalta Cristo por sua obra bendita em favor de pecadores. O culto é para a glória de Deus. É por isso que Deus define como o culto deve ser. Culto não é espetáculo.
Culto não é entretenimento. É claro que o texto de Coríntios não traz todos os princípios bíblicos para o culto, mas há dois que estão muito claros aqui: o princípio da edificação da igreja, o princípio da ordem e da decência, porque esses eram os problemas pontuais ali da igreja de Corinto. Da forma como eles usavam os dons espirituais, o homem era visto e não Cristo. O homem era exaltado e não Cristo. É por isso que você precisa avaliar se o culto que você está prestando é bíblico. Você precisa verificar sempre se há edificação, porque quando isso não ocorre, certamente não é Cristo que está sendo exaltado, mas os homens. Você deve verificar se existe ordem e decência. Deus é o Deus da ordem. Onde não há ordem, não há culto. Cristo não é honrado onde há confusão. Você deve verificar se existe uma condução bíblica. É por meio da palavra de Deus que Ele direciona o seu povo, a fim de que o culto seja como Ele ordenou e traga glória ao seu nome. São esses os critérios. Não é o seu gosto pessoal que deve direcionar a adoração. E dessa maneira Deus receberá a glória que é devida ao seu nome.